Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Eu sou a graduanda do curso de História, Samara Basílio de Oliveira, e é um prazer estar aqui com todos vocês hoje, de forma online, para poder analisar e compreender com vocês a respeito de um dos conteúdos, mais interessantes e mais gostosos de se estudar e aprender, que é a transferência da corte portuguesa para o Brasil, datada de 1808. Pessoal, eu recebi, a oportunidade, através da professora Milene, de estar realizando o meu estágio de prática docente. Eu estou cursando o 8º período, em licenciatura, faço História, e devido ao coronavírus, nós não podemos estar reunidos de forma presencial. E através das videoaulas, eu cumpro o meu estágio e compartilho com vocês, a respeito dos conteúdos que vocês estão vendo no programa de estudos tutorado. Eu vou abrir o material que eu preparei para essa aula de hoje, para vocês, com muito carinho, que eu também vou disponibilizar para vocês, todo esse slide para que vocês possam fazer suas anotações, possam estudar depois, relembrar o conteúdo. Primeira coisa, inicialmente, nós temos que rememorar a nossa história. Como assim? Nós temos que relembrar a nossa história. E dessa maneira, lá em 1808, rememorando 1808, nós vamos ver, que a situação tanto de Portugal quanto do Brasil vai mudar de uma forma muito drástica. Antes de mais nada, nós temos que compreender o contexto histórico por trás de 1808. Nós temos alguns fatos, algumas datas bem importantes que o autor Laurentino Gomes vai pontuar na sua obra 1808, a qual eu utilizei de embasamento teórico para preparar essa aula para vocês. Inclusive, eu super recomendo o livro. É de uma leitura bem agradável, de fácil entendimento e que traz com uma riqueza de detalhes muito grande aspectos, dessa época, como aconteceu, por que aconteceu e de que maneira aconteceu, quais foram os impactos, que tudo isso ocasionou. Em 1803, nós vamos ter a autodeclaração de imperador, o autocoroamento por parte de Napoleão Bonaparte. Em 1806, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos em todos os seus domínios. Em 1807, Napoleão vai declarar o bloqueio continental na Europa contra a Inglaterra e invadir Portugal. É então, que a família real portuguesa foge para o Brasil. E lá em 1808, o príncipe Dom João e a família real chegam ao Brasil. Eu coloquei essa imagem ilustrativa, como vocês podem ver, da família real chegando no Brasil e sendo recepcionados, com saudações, com clima festivo. Então, nós vamos começar a analisar e compreender o que aconteceu, naquela época. Imaginem vocês que está acontecendo uma situação de perigo, uma situação que pode gerar, um desastre, que pode trazer grandes consequências. Era a situação que Portugal estava passando na época. Porque o que estava acontecendo? Advindo do bloqueio continental lá em 1807, declarado por Napoleão Bonaparte, a Europa não poderia comercializar com a Inglaterra. E isso gerou uma tensão muito grande. Por quê? Portugal não podendo comercializar com a Inglaterra, se Portugal se recusasse a comercializar com a Inglaterra, ele poderia, sofrer represálias por parte, da Inglaterra.
certo? Se ele aderisse ao bloqueio continental. E se ele não aderisse, Samara, o que acontecia? Se ele não ficasse do lado de Napoleão Bonaparte, da mesma forma ele sofreria represálias. Portugal então se viu encurralado. Opa, mas espera aí, eu vou apoiar a Inglaterra ou eu vou apoiar Napoleão? É aí, pessoal, que acontece algo muito importante, né, na nossa história. Na época, né, Dom João, ele era príncipe regente de Portugal. Como assim? Portugal não tinha um rei. Por quê? Dona Maria I, ela foi interditada, ela foi declarada louca, esvairada, né? Em outras palavras, trazendo para um vocabulário mais popular nosso, doida de pedra. Ela não poderia, né, assumir o reinado de Portugal. Então, né, Dom João, que era o príncipe regente na época, que estava, né, à frente de Portugal. Se vendo encurralado em toda essa situação, ele não sabia se ele apoiava a Inglaterra, ele não sabia se ele apoiava o bloqueio continental. Qual que foi a saída, né? Qual que foi a medida que Dom João, então, vai adotar como que eu posso dizer? Qual a medida que ele vai adotar para poder escapulir, para poder fugir dessa situação? Vir para o Brasil. Gente, vocês não têm noção do impacto que isso vai ocasionar. Por quê? A gente sempre vê, né, que em uma situação de perigo, né, em uma situação difícil, nós sabemos que em tempos de guerra, como era o caso do que estava acontecendo, né, estava acontecendo um conflito ali eminente, né, entre a Inglaterra e entre os países europeus, tanto que Napoleão vai tomar essa dura, né, decisão para poder tentar mostrar que ele que está no controle. Nós nunca vamos ver, né, nós nunca vimos na história que alguém, né, atravessasse oceanos como a corte portuguesa fez para vir para o Brasil. Então, né, eles vão se organizar para vir para o Brasil. Em 28 de novembro de 1807, né, eles saem de Lisboa, em Portugal, e eles chegam aqui no Brasil, nos portos portugueses, em 22 de janeiro de 1808. A corte portuguesa vindo para o Brasil, vai acontecer, né, muitas mudanças, uma série de mudanças. Mudanças essas positivas para o Brasil. Por quê? Com a corte portuguesa aqui no Brasil, nós vamos ter a realização de várias obras, de grandes feitos. Mas nós não podemos nos esquecer também, né, do contexto histórico e social da época. Nós estamos falando de um Brasil latifundiário, de um Brasil que ainda, né, possuía o processo de escravização. Como vocês viram lá em 1806, a Inglaterra já estava proibindo o tráfico de escravos em seus domínios, mas aqui no Brasil isso não acontece, como vocês mesmos sabem. O Brasil, né, é um dos locais que vai ter a abolição, né, da escravidão por último, que vai ter o processo, né, mais tardio. Mas com a chegada da corte portuguesa no Brasil, nós vamos ter, né, grandes obras realizadas durante a permanência de Dom João. Nós temos, por exemplo, a Faculdade de Medicina e de Direito, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes, o Jardim Britânico, a Academia Militar, dentre outros, né, tão importantes. Mas, Samara, peraí, como assim? Você já falou dos aspectos positivos, você já falou dos aspectos negativos. Agora eu pontuei para vocês quais foram as obras realizadas no Brasil, né, durante essa permanência da corte portuguesa aqui no Brasil. Já pontuamos também, né, a situação que o Brasil estava vivenciando. Lembrando que teve grandes mudanças sociais com a chegada dessa corte portuguesa aqui no Brasil, não só com a realização dessas grandes obras, mas no estilo de vida brasileiro da época, né?
no Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil na época. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, as imagens dessas obras realizadas. Aqui nós temos a Faculdade, né, de Medicina e de Direito, que foi, né, feita em 18 de fevereiro de 1808. Aqui nós temos o Banco do Brasil, né, implementado em 12 de outubro também de 1808. Então, vocês percebem que esse primeiro ano já da chegada da corte portuguesa no Brasil ocasionou grandes impactos, grandes obras. Nós temos aqui, né, a Biblioteca Nacional, que ela foi criada, né, ela foi sendo gerada, né, em 3 momentos, 3 anos, né, 3 fases, daí de 1810 a 1811. Nós também temos aqui uma imagem da Escola de Belas Artes, né, feita aí em 12 de agosto de 1816. E nós temos também o Jardim Botânico, datado de 13 de junho de 1808, né? Aqui nós presenciamos uma plantação de chá na área do Jardim Botânico, realizada por escravizados, e aqui nós vemos a corte portuguesa, né, analisando, fazendo a inspeção desse trabalho. E eu gostaria de fechar, né, essa aula com vocês fazendo uma reflexão. Nós analisamos, então, que através de uma consequência de um ato, né, no caso de Napoleão Bonaparte, decretando o bloqueio continental, Portugal, vendo-se encurralado pela situação, não sabendo, né, a que lado aderir, se ele aderiria, se ele, né, ficaria do lado, melhor dizendo, da Inglaterra, ou se ele ficaria do lado, né, de Napoleão Bonaparte, ele vê a situação como uma possibilidade de vir para o Brasil. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil, né, já possuía relações com Portugal, porque o Brasil exportava produtos para Portugal. Essa corte, então, vem para o Brasil, se instala no Rio de Janeiro, e por aqui ela fica, né, até Dom João VI voltar para Portugal e deixar seu filho aqui, que é Dom Pedro. Isso aí já é assunto para outras aulas posteriores. E por fim, nós vimos aqui então as grandes obras que essa corte portuguesa, né, na figura de Dom João e sua família, realizaram aqui no Brasil. Gente, essa é a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, feito as anotações de vocês. Eu vou disponibilizar esse slide também, para que vocês possam depois fazer as anotações, fazer os apontamentos de vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Grande abraço para vocês. Foi um prazer, né, poder ministrar essa videoaula para vocês. Espero que vocês gostem. E à medida que eu for gravando demais vídeos, né, consequentemente, a qualidade vai ficando cada vez melhor. Grande abraço, pessoal!